Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Estou aqui preparando Tudo. o meu caderninho que depois eu mando para vocês. Hoje é dia Beleza. 28, né? Acho que... É 28, eu tô aqui no computador. Não sei nem porque eu perguntei, tá aqui escrito. Que burrice. 28/04. Pronto. Boa. Tá feito.
Isa, Bom dia, Russo. bom dia, tudo bom? Tudo e você? Ai, saco cheio dessa quarentena. Ah, se fosse só Não, mas você, se Nossa, fosse só você. Não, imagina, eu tô dividindo a grura, não tô achando que eu tenho algum privilégio especial, não. Nossa Senhora. Mas você pode trabalhar igual minha companheira tá indo. Não, eu tô assim, eu acho que eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava, para dizer a verdade. Porque você tem que produzir tudo de casa e, sabe, você não tem fim, sabe, o Sim, trabalho. As pessoas, elas simplesmente agora marcam reunião na hora do almoço, às 8 da noite, no sábado, no domingo. Ou eu seja, também. esse Eu, negócio de home office, com esse discursinho do Vale do Silício, é, de, de vamos nos educar em empresa, vamos parar de nos preocupar com o horário, e sim com o que eu entrego, que é o discurso da Google ou da Apple, para fazer o cara trabalhar 70 horas por semana, que eu não caio por um minuto nisso. Aquela, sabe aquela coisa? Olha, a Google, olha como nós somos legais. A gente põe aqui sim. dormitório, a gente põe aqui refeição, você pode comer o que você quiser, você pode brincar aqui. Ou seja, tudo é feito para você nunca mais sair do serviço. Pra você se mudar para lá. Você é um funcionário 24 horas. Exatamente, para você ter o cara lá o tempo inteiro. Então, isso é uma conversinha, parece muito legal, desde que você se mude para lá. Se você não tiver vida pessoal, quer dizer, se a tua vida pessoal for lá, ok, Sim, entendeu? são Só que você não os pode ter um escravos relacionamento fora da modernos. empresa. Exatamente. Então, isso é um discursinho que as pessoas caem numa, sabe, e não percebem. E esse é o desafio do home office. Mas assim, mesmo as aulas, eu tô achando assim que tá tendo muita atividade. Eu, pelo menos, eu tenho uma dificuldade, porque eu preciso estudar sozinha. Eu tenho que ter esse momento. Isso para mim é Uhum. fundamental. E eu sinto assim que tá tendo muita atividade além do período das aulas. Muita E, atividade de que tipo? De... por exemplo, ontem tinha plantão de redação, que não é uma coisa que a gente tinha antes, Mas né? então, Não estou dizendo que não seja importante, mas é que aí eu começo a reduzir meu tempo de realmente de de focar, tem que pessoal. eu preciso desse momento, eu preciso brigar com as coisas. Mas sabe uma coisa que eu acho? A gente ainda está se ajustando nesse mundo online. E tem Sim, algumas coisas que vêm para ficar. Isso para mim é claro no processo. Mas assim, a gente passa a fazer coisas que a gente não fazia antes. Então, por exemplo, você não ia no plantão de redação antes. Só que agora que é online, de alguma maneira, a gente começa a ir. não, é que antes assim era você ia quando você queria, porque o Rubens estava ali, a gente sempre era ele que dava, então É, coisinha a gente tirava a dúvida e pronto. E agora não, precisa marcar um horário, é feito de maneira coletiva, não, algumas isso coisas assim. ficou um pouco mais burocratizado. Então, mas você sabe que eu reparei isso nos alunos lá no INSPER, porque no INSPER a aula continua normal como aqui, tá? É, e os alunos agora eles vão todos no plantão, no meu atendimento. Aumentou muito a frequência no atendimento, tá? Aí eu ouvi uma coisa parecida, a gente não consegue mais estudar. Falei, mas você ia em todos os atendimentos antes? Não. Ele falou, não. Falei, mas então por que você está indo agora? Ele falou, é É, verdade, né? eu De alguma também maneira, não. virou, a gente já está aprendendo a lidar com esse mundo que é desesperador, né? Tá. Sabe uma coisa que eu estou apanhando? Pessoal, estamos na resenha enquanto o pessoal está entrando ainda. Nós estamos só com 17 pessoas. Uma coisa que eu estou apanhando, avaliação, Isa.
avaliação. Como elaborar uma avaliação em que você diminua, evitar acho quase impossível, mas se você diminua a cola. Que realmente você possa avaliar, na verdade, né? Exatamente. Primeiro que eu avalie adequadamente, segundo que eu evite cola. E aí você fala assim, bom, mas cola é um ato que a pessoa comete. Sim, mas você cria um efeito manada. Se você tem 70 pessoas numa sala e 25 estão colando, as outras 45 se acham trouxa. Sim. Você desloca o conceito de normalidade. Peraí, tá todo mundo passando no farol vermelho, só eu vou ficar aqui? Não, eu vou fazer a coisa certa. Bom, a sociedade passa a ter um novo certo, né? Que não converge com os meus valores. Mas é isso. Então, um desafio. Teve uma disciplina lá que a média da PI não foi a minha, graças a Deus. A minha deu certinho. A gente fez com sucesso. Acho que eu trabalhei feito um imbecil para conseguir fazer acontecer isso, mas a média deu igual nas duas disciplinas que eu dou. Mas teve uma disciplina lá que a média da PI deu 9,5. Tá? 9,5. Assim, aí a Sara falou, ó, eu conversei com os amigos do ensino médio e eles falaram que está extremamente fácil de colar, mas os professores estão achando algum jeito de colocar umas 4 provas diferentes. Então, Sara, foi o que a gente fez. A gente tem um sistema lá que chama Blackboard. A gente fez, na verdade, em cálculo 1, a gente fez 4 provas diferentes e a gente consegue, 4 provas diferentes não, para cada questão da prova, 4 versões diferentes. E aí, eram 8 testes e uma questão escrita. Para cada grupo de testes, o sistema selecionava das 4 versões para o aluno. Então, na verdade, você tinha 4 elevado a 6, 4 elevado a 7 provas diferentes. Quer dizer, eram sempre escolhidos de 4 em 4. Então, análise combinatória. Para a questão 1 tinha 4 opções, para a questão 2 tinha 4 opções. E aí o sistema sorteava para cada questão uma das versões e aleatorizava a sequência em que elas apareciam e as alternativas. Tá? Então, mas imagina o trabalho que deu. Então, para aplicar uma prova, eu tive que elaborar 4 provas. Isso é insano. Isso multiplicou meu trabalho por 4. É inimaginável. Então, essas são as agruras. E aí, tratar professor assim, como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, não dá. Por incrível que pareça, as minhas aulas mais tranquilas são as do vetor. São as que eu fico menos nervoso. Porque eu preparo, e isso é um pouco do vetor e um pouquinho, um pouquinho assim, porque eu consigo dar aula na live aqui, funciona bem, e é um perfil dos alunos do vetor. Isso a gente já conversou muito ao longo do tempo, Isa. O Rubão, ele, de alguma maneira, ele consegue atrair bons clientes. Isso é uma coisa, lógico que não é exatamente uma relação de consumo, mas é um pouco. De alguma maneira, sabe, não vem muita gente ruim para o vetor. O vetor é um curso de porta aberta, então qualquer um pode entrar. Pessoa boa, pessoa ruim. Tá? Sim. E o vetor, o Rubão, de alguma maneira, ele consegue, eu não sei exatamente qual é o segredo dele, não sei se é o dia a dia da condução, tal. Essas pessoas, elas acabam vindo para cá, que é maravilhoso, assim, torna a relação perfeita. Pô, se eu preciso dar insulina no meu cachorro. Vai lá, vai lá. Parece 2 crianças, eles comem e vêm olhar para minha cara, você não vai vir dar minha insulina? Estão ali plantados na porta, olhando para minha cara assim, você está demorando. Eu entendo o que você está falando, porque meus filhos são mais ou menos assim, só que eles gritam. Bom, vamos lá. Gente, vamos começar a aula.
Bom dia a todos. Um pouquinho de resenha para começar a aula, que sem resenha a gente não sobrevive, né? Tá? Deixa eu ver. Espera aí. Só por isso, só porque eu falei, hoje vai desandar. Espera aí, tá. Vamos lá. Bom. Não é possível. Hoje não vai dar certo isso. Não, Só porque eu falei, tá? Espera aí, gente, que eu estou tentando fazer o espelhamento da tela. Boa, deu. Deu. Ufa, deu, graças a Deus. Bom, gente, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje para terminar porcentagem? Vocês têm simulado sexta-feira, né? E a partir da outra semana começar assuntos novos. Nós vamos hoje resolver os exercícios que estão faltando para a gente, tá? E eu queria resolver os exercícios, não, vamos resolver alguns. Tem outros que eu estava olhando, não me interessam muito, não. Tá? E vamos falar de uma técnica para financiamentos que é chamada linha do tempo. E essa técnica, ela ajuda muito quando você tem que fazer problemas mais sofisticados. Isso normalmente não é estudado, mas tem caído, tanto no Enem quanto na FUVEST, nos últimos anos, questões que, se você souber, faz diferença. Bom, então vamos lá. Deixa eu só aqui compartilhar a tela com vocês. E procurar qual é a aba em que tem... Ixi, isso aqui é prova corrigida. Isso aqui é prova corrigida. Ó, prova corrigida. Não, prova corrigida. Isso aqui não é vetor. Deixa eu ver. Não. Isso aqui é a resolução do concorrente. Uai, cadê a provinha do vetor? Ah, achei. Achei. Tá? Então, vamos lá. Tá? Dá uma olhadinha aí. Vamos ver o que a gente tem para corrigir. E aí, a partir daí, a gente vai fazer o exercício. Bom, a primeira coisa, gente, temos esses exercícios da aula passada aqui para a gente fazer. Vou resolver cada um deles mais rapidamente para a gente começar a conversar a aula de hoje. Tá? Então, são os exercícios, para vocês terem noção, são os exercícios das aulas 13 e 14, que a gente vocês ficaram de fazer. Então, vamos lá na minha telinha. Exercícios. Peraí. Exercícios das aulas 13 e 14. Então, vamos lá, gente. Primeiro exercício. Se a altura de um retângulo aumenta 10% e a sua base diminui 10%, o que acontece com a sua área? Então, vamos lá. Ó, pensa no seguinte. Vamos resolver o exercício 1 aqui. Tá? A área de um retângulo, será que eu consigo fazer isso? Não, ficou horrível. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Melhorou, tá? Eu tenho um retângulo de base B e de altura H. A sua área nada mais é do que BH. Quando eu faço a alteração, a nova base aumentou 10%, então passou a ser 1,1B, 1,1B, e a altura passou 0,9H. Vamos lembrar aquilo que eu falei, que eu já venho falando. A gente usa direto o fator de correção. Aumentar 10% multiplica por 1,1 e diminuir 10%, 0,9. Com isso, a nova área vai ser 1,1B vezes 0,9H. E, portanto, a área nova vai ser 0,99 BH. Com isso, galera, tá? Com isso, a gente tira a conclusão de que a área nova é igual a 0,99 vezes a área antiga.
E aí, vocês me dizem, vocês me falam aquilo que aquela interpretação que a gente fez semana passada. Como eu estou multiplicando por um número menor que 1, isso representa uma redução. E como de 100 para 99 é 1, essa redução vai ser de 1%. E acabou, galera. Pronto. Era esse o exercício. Ah, Rosso, é fácil. É fácil porque você usa fator de correção, você não usa a regra de 3, você sabe interpretar o que significa o fator de correção. Então, parecem bobeiras essas coisas, mas fazem muita diferença quando você está resolvendo questões de maneira rápida. Então, vamos lá olhar a segunda questão. Após um aumento de 18%, uma mercadoria passou a custar R$ 236. Qual era o preço antes do aumento? Então, vamos lá. Questão 2. Tá? Bom, como eu estou aumentando 18%, eu estou aumentando 18% no que era. Então, indo lá para a minha telinha. Sendo C o valor antes, eu vou pegar o C, multiplicar pelo fator de correção, que é 1,18. Lembra, 18% é 1 mais 18. Tá? É 100 mais 18. E isso é 236. E aí, gente, é fazer uma conta direta. Se você fizer essa conta, C vai dar 200. Pronto, o preço antes era 200. Acabou. Tá? Então, trabalhar com o fator de correção é muito direto. Beleza? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Olha como as questões vão ficando mais rápidas. Beleza? Então, agora, vamos fazer essa questão 3. Essa questão 3, para mim, ela é o centro da aula, tá, galera? Tá? Eu vou fazer a questão agora de um jeito, e depois, quando eu for fazer a técnica que eu quero mostrar, eu vou olhar para esta questão aqui. Tá? Vamos lá. Essa questão é a questão que mais traz desconforto para quem está fazendo. Então, vamos lá. Uma compra de 330. Fala. Você pode voltar na 1 depois, rapidinho? Lógico, estou voltando nela. Rapidinho, depois não, vamos voltar agora, fala. Na resolução. Quando eu li, eu pensei em usar a questão de razão e proporção, porque o K, sabe, a constante, seria a resposta, porque entre base e altura é a mesma coisa entre área antiga e área velha. E aí eu não posso só colocar 1,1 dividido por 0,99? 1,1 por 0,99? De onde você tirou 1,1? Que aumentou 10%. Então, mas não foi a área que aumentou 10%, foi a base que aumentou 10%. Mas aí se eu fizer essa relação de razão e proporção entre base e altura, eu não posso fazer entre área e área? Não, porque os retângulos não são semelhantes. Ah, tá. Você só pode fazer essa relação da geometria quando as figuras são semelhantes e você mudou o formato do retângulo. Tá. Malandro isso, né? Agora ele é mais compridinho e mais magrinho. Entendi. Então não vale a relação da geometria que a gente aprendeu. Tá bom. Beleza, Rosso. Obrigada. Imagina, imagina. Tá? Olha só. Questão 3. Essa questão 3, para mim, batendo de novo, é a questão, gente. Tá? Como é que você vai fazer? A ideia é a seguinte. Você deve 330. E você vai pagar em duas parcelas iguais, uma na hora e uma em 30 dias. Parcelas iguais. E a loja cobra 20% sobre saldo devedor. Aqui vale um comentário. Falar que cobra 20% sobre saldo devedor é uma redundância. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Juros só pode ser cobrado sobre saldo devedor. É proibido por lei cobrar-se juros sobre valores pagos à vista. No Brasil, lógico. Tá? Então, aqui no Brasil, esta frase está explicada porque os alunos não conhecem o Código de Defesa do Consumidor, mas ela é redundante. Tá? E aí ele pergunta o valor de cada parcela. Então, vamos resolver a questão. Aqui, gente. Tá? Então, a dívida... Então, vamos pensar na seguinte coisa. Como é feito o pagamento em duas parcelas, então é uma dívida
de R$330 vai ser pago em 2 parcelas iguais. Uma mais uma, tá? E com juros de 20% sobre o saldo devedor. Uma mais uma quer dizer uma na hora e uma um mês depois. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contabilidade a lá Casas Bahia. Eu vou lá, pago, vejo quanto eu fico devendo e a partir daí. Então, no ato da compra, então na data da compra, data 0. Tá? A minha dívida na data 0 é de 330. E eu vou fazer um pagamento de X reais. Um pagamento de X reais. Logo, o meu saldo devedor é de 330 menos X. Tá? Então, essa é a grande sacada. Você não vai pagar metade do valor. Aí, você vai para casa e passa-se um mês. Data 1. A partir de aqui, você pode cobrar o seu juro sobre esse valor que você ficou devendo. Então, a sua dívida ela deixa de ser 330 e ela é corrigida com os juros, 20% de juros. Nesse momento, você faz um novo pagamento de X reais. E como você termina de fazer o pagamento, o saldo devedor agora é 0. E a única maneira do saldo devedor dar 0 é o 1,2 vezes 330 menos x dar 0. Ou seja, o que eu pago é igual à dívida. Então, nesse caso, vai ser 1,2 vezes 330 menos 1,2x menos x igual a 0. Portanto, 1,2 vezes 330 é igual a 1,2x mais x. 1,2 vezes 330 é igual a 2,2x. E, se eu não me engano, não vou conseguir fazer essa conta de cabeça, está muito cedo. 1,2 vezes 330 dividido por 2,2. 180. X igual a 180. Tá? Tá aí um exercício que eu tenho quase certeza que todo mundo que faz pela primeira vez erra. Beleza? Então, isso, fiquem atentos com essa questão. Você tem que fazer a contabilidade direitinho, senão não dá. Tá? Vamos lá, dúvidas a respeito desse exercício, gente? Porque esse aqui acho que é o mais complicado até agora. Licença, professor. Manda. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque eu tinha feito e tinha dado 198, mas eu dividi por 2, igual você falou, que não podia fazer. Isso. E aí, eu fiquei um pouco perdida na questão da dívida, que você colocou por menos X. O menos X seria o quê? Você falou que é o pagamento, mas como que eu interpretaria a questão para achar isso? Entendi. Tá. Basicamente, primeiro eu vou te explicar por que não pode dividir por 2. Porque quando você divide por 2 e você acha que você vai pagar metade dos 330 na primeira parcela e metade dos 330 na segunda, que daria 165, né? Tá?
Você paga 165 aqui, aí você fica devendo 165. Isso. Quando você põe os juros, esse valor não é mais 160, não é mais 165. Fica 198. Então, fica 165 e 198. Então, as parcelas não são mais iguais. Entendi, verdade. Você Verdade. viola a condição parcelas iguais. Tá? Uhum. Então, qual é a jogada que as empresas fazem? Tá? Isso aqui, gente, não tem nada de ilegal, tá? Isso é um jogo de números e funciona, dá para você provar que é equivalente a outras coisas, não tem nada errado, tá? Isso aqui é o primeiro casinho, caso particular, mais simplesinho, do que eles chamam de crédito direto ao consumidor. Talvez você já tenha ouvido com o termo tabela price, tá? Que é financiamento com parcelas iguais. A jogada para que a parcela seja igual, ela do ponto de vista de venda para o cliente, ela é mais atrativa. Por quê? Porque o cliente sabe se a parcela cabe no bolso. Porque é assim que o brasileiro toma a decisão de consumo. Ele não vê qual é o preço, ou às vezes qual é a taxa de juros. Ele vê se aquela parcela que ele tem que pagar por mês cabe no orçamento mensal dele. Então, parcelas iguais é um argumento de vendas muito importante. Porque é assim que o consumidor brasileiro, em média, toma decisões. Quando eu falo consumidor brasileiro em média, não quer dizer que os outros não tomem, tá, gente? Quer dizer que eu não conheço como funcionam os hábitos em outros países, só. E aí eu estou tomando cuidado para falar no que eu conheço. Só isso, tá? Que eu acho que é mais honesto isso. Então eu não estou dizendo que sim nem que não, eu estou dizendo que eu não conheço outros lugares, não conheço o suficiente para poder falar. Então, olha só, qual é a jogada que é feita com números, tá? Eles fazem o seguinte, eu vou desenhar aqui do lado. Eu quero parcelas iguais, então eu quero que a parcela seja sempre dessa altura. Então, eu venho aqui e cobro um valor da dívida. Isso aqui é o valor da dívida, é uma parte dos 330. Então, a parcela X. E aí, vai ficar faltando um valor que é pequeno, 330 menos X. Tudo bem? Sim. Ao colocar os juros, que é 20% de 330 menos X, somando essas duas coisas, deixa eu só deixar entrar aqui. Tá? Somando essas duas coisas... É 1,2? Então, isso aqui não é 1. 1 mais 0,2 dá 1,2. Então, qual é a jogada? A jogada é a seguinte. Você cobra um valor maior da sua dívida no começo, e aí a segunda parte da dívida ela é menor. Mas, quando eu ponho o juro que eu queria cobrar sobre isso, a soma dessas duas coisas dá a mesma altura e aí dá a impressão que a parcela é igual. Na verdade, não é que dá a impressão, as parcelas são iguais. Está escrito no boleto, é sempre a mesma coisa. O que muda é o seguinte, esta primeira parcela, ela é inteirinha, composta por amortização do seu valor principal da dívida. Tá? A segunda, um pedaço da parcela é a amortização. E o outro pedaço da parcela é juros. De modo que a amortização mais os juros dão sempre o mesmo número. Entendeu? Tá? E isso é a grande jogada das empresas. Eles vão cobrando ali e eles fazem uma jogada que você vai diminuindo ali o valor principal. Tá? Então essa é a técnica. Imagina isso para 24 parcelas. Dá uma trabalheira. Tá? Salvo você tem uma técnica diferente. E aí eu acho que é legal vocês aprenderem, vocês verem qual é. Tá? Esse é o que eles chamam de financiamento com parcelas iguais e taxa de juros constante. Tá? Entendi. Você imagina se a taxa é variável, tal, piora muito a conta. Tá? Esse aqui é um exemplo com duas, tudo igual, tal. Então é bem sofisticada essa questão. Vamos lá. Questão 4. Você sabe que essa questão 4, eu estava fazendo essa semana, eu não lembro para quem eu mandei. Alguém me pediu o gabarito dessa questão? Fui eu. A resposta foi.
Você sabe que eu errei umas 3 vezes essa questão? Tá? É que eu sou bocudo, eu podia só esconder, tá? E falar para você, olha, eu acertei de primeira, tal, só que não seria honesto. E eu falei com vocês que eu vou ser sempre franco com vocês na relação ao longo da minha vida. Foi assim que eu escolhi viver. Errei umas 3 vezes esse exercício. Tudo por não ler Tem direito. problema com números. Pois é, esse negócio de número me atrapalha uma barbaridade. Sabe o que é? Falta de atenção. Eu li 3 vezes, cada vez eu li ali uma coisa diferente. Então, olha só. Pedro e João são concorrentes na venda de carnês. Em maio, eles venderam o mesmo número de carnês. Em junho, João conseguiu aumentar em 32% suas vendas. Porém, neste mês, as vendas de João foram 25% superiores às de Pedro. Em relação a maio, qual foi o aumento de vendas de João? Tá? Olha aqui, tá? Que coisa bagunçada, né? Então vamos lá, vamos anotar cada um dos caras. Então deixa eu pegar Pedro, João, maio e junho, tá? Por que eu não acertei a questão? Porque eu tive que fazer várias vezes. Porque eu não me organizei, galera. Eu não fiz isso, tá? Então, Pedro, João, maio e junho. Anota cada uma das coisas, tá? Usa aquela técnica que o Luquinha deve ter falado em equacionamento. Anota tudo bonitinho, com calma. Se você não anotar com calma, desanda a maionese, tá? Não sei como ele falou, mas ele falou alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Olha só. Em maio, eles venderam o mesmo número de carnês. Então, eu vou lá e monto a minha tabelinha de maneira bitolada. Não viaja. X e X. Então, vamos lá. Voltando aqui. Tá? Em junho, Pedro conseguiu aumentar suas vendas em 32%. A essa altura do campeonato, 1,32x. Ninguém mais tem dúvida da vantagem de usar fator de correção. Tá? Então, 1,32x. Tá? Vamos lá. Então, vamos ver se a gente fez a conta certa. Pedro conseguiu aumentar suas vendas em 32%. Porém, neste mês de junho, as vendas de João foram 25% superiores à de Pedro. Então, as vendas de João foram 25% superiores à de Pedro. 1,32x. É isso que ele falou. O João foi 25% superior ao Pedro. Fazendo essa operação matemática, 1,25 vezes 1,32 dá 1,65x. E aí, vamos ler a pergunta. Em relação ao mês de maio, qual foi o aumento das vendas de João? De maio para junho, aumentou 65%. Não era rápida a questão? Eu podia não ter feito uma vez só direito, fiz 4 vezes errado. Fiquei ansioso, tinha marcado a alternativa errada, tudo que você pode escolher. Escolhe uma besteira, eu fiz. Tá? Por quê? Porque eu não parei para montar a tabelinha direito. Por que eu errei? Até te conto. Quando a gente estava trocando aquelas mensagens, foi uma daqueles momentos que você dá uma escapada de casa. Eu estava no mercado. Falei, eu consigo fazer de cabeça. Tá? Ixi, Maria. Não conseguiu, não. Lógico que não consegue. Vai fazer um monte de besteira. E eu fazia o exercício e dava errado de novo. Até esqueci o que eu estava comprando. Tá uma vergonha. Leva uma listinha, professor. Hã? Leva uma listinha. Não. Eu levo a listinha, mas eu esqueci. Sabe quando você esquece? Porque como eu gosto de matemática, a hora que você me falou, eu comecei a olhar para o problema. Mas esqueci do mundo, velho. Tá?
Imagino que os caras deviam estar no mercado olhando, quem é aquele louco que está falando alto sozinho? Porque eu estava pensando nos exercícios, tal, tá? Rolou isso mesmo, tá? Então, mas não é difícil a questão, é muito mais um estresse da gente, tá? Então, vamos lá. Questão 4, questão 5. A questão aqui. Sobre o preço de um carro importado, incide um imposto de importação de 30%. Em função disso, o preço para o importador é de 19.500. Se esse imposto passar de 30 para 60, o que acontece com o preço do carro? Então, vamos lá. 5. Vamos lá. Vamos chamar de preço do carro. Não, preço. Preço de compra, vamos chamar. Preço do carro, vamos lá. Do carro. C. Tá? Então, você tem duas situações. A situação antes e a situação depois. Então, vindo aqui. Antes, o imposto era de 30%. Com imposto de 30%. E depois, com imposto de 60%. Então, antes, quando eu multiplico por 1,3 o C, porque cobrar 30% a mais é aumentar 30%. Isso dá 19.500. Então, o C vai ser 19.500 dividido por 1,3. Depois, eu vou pegar 1,6C, que vai dar 1,6 vezes 19.500 sobre 1,3. Esse valor vai dar vantagem de estar com a calculadora na mão. 1,6 vezes 19.500 dividido por 1,3. 24.000. Acabou o exercício. Na verdade, o que demora mais aqui é você acabar fazendo a conta. Por isso que acaba dando 3 minutos. Porque a conta é rápida. Agora, se vocês repararem, vocês estão percebendo que eu estou me apropriando muito das técnicas de resolver equação da aula de equacionamento? Essa é a grande sacada, tá? Porque, fundamentalmente, isso é um problema de equacionamento, só que usando a linguagem porcentagem. Portanto, as técnicas que vocês foram desenvolvendo lá, de chama de x, escreve em função de x, vai fazendo as coisas, são as mesmas, tá? Então, abusem disso ali na hora de fazer exercício. E última questão dessas aqui, tá? Depois eu até vou olhar as outras. Deixa eu olhar aqui. As outras não me falam muito ao coração, tá? Esse negócio de juros simples, a gente vai dar uma ignorada em algumas coisas, tá? Vamos lá, exercício 6. Uma mercadoria custa R$820 e pode ser paga... pode ser mediante pagamento de uma parcela no ato da compra e outra de igual valor a ser pago um mês depois. Sabendo que a loja cobra uma taxa de 5% de juros ao mês, calcule o valor dessas parcelas. Gente, ele é igual à questão da FUVEST. Igual à questão da FUVEST. Tá? Então, a questão 6, ele faz o seguinte. Você vai lá na data 0. Você paga. Você deve, né? Dívida. 820. Você faz um pagamento de X e você tem um saldo devedor. Deixa eu ir para outra telinha. Para um saldo devedor. Ter dívida de 820, pagamento X, saldo devedor 820 menos X. Data 1. Deixa eu ver só se é isso mesmo. Isso. 5% ao mês. Data 1. Sua dívida passa a ser 820 menos X. Multiplica por 1,05, porque aumentou. Você faz um pagamento de X e o seu saldo devedor tem que ser 0. Portanto,
820 vezes 1,05 menos x vezes 1,05 menos x tem que dar zero. Então, 820 vai ser 820 vezes 1,05 é igual a x vezes 1,05 mais x. 820 vezes 1,05 é igual a 2,05x. Portanto, x é igual a 820 vezes 1,05 dividido por 2,05. Vai dar 420. Tá? Então, parece bobeira, mas não é um exercício simples ali. Tá? Vamos agora, antes de eu olhar para aqueles outros exercícios, que eu nem estou muito preocupado, conforme for a gente põe gabarito para eles, tá? Pensar um pouquinho, será que não tem um outro jeito melhor de fazer isso aqui? Porque se eu tivesse 3 pagamentos, seria absolutamente enlouquecedor. Eu ia ter que pegar e ir fazendo 3, 4, 5 parcelas. Tá? Vamos aprender uma técnica nova. Tá? Então, agora é um pouquinho de teoria. Essa teoria normalmente não tem em livro de ensino médio. Tá? Então, vamos analisar uma coisa assim. Linha do tempo. Isso é uma técnica. Linha do tempo. Tá? Em matemática financeira. Eu vou desenhar aqui. Tá? Vou desenhar aqui. Aliás, não é eixo X. Uma linha do tempo. Tá? Aqui são os períodos. Pode ser 1 mês, 2 meses, tá? O período de tempo que eu quiser. E assim aqui. Tá? E aqui eu tenho sempre uma taxa de correção. Que pode ser uma taxa de juros, pode ser o que o banco te paga por mês, qualquer coisa aqui. Vamos para, a título de exemplo, sempre pensar com 10%, só para facilitar a vida. Então, basicamente, é o seguinte. Vamos supor que aqui, na data zero, você depositou um dinheiro, tá? Sei lá, R$1.000 no banco. E o banco está te pagando 10% de juros ao mês. Quando esta parcela sai daqui e vem para cá, opa, não é isso que eu quero. Ela não vale mais 10 mil. Aliás, deixa eu escrever esse 10 mil para cá. Tá? Ela não vale mais 10 mil. Ela passou a valer 1,1 vezes 10 mil. Por que passou a valer 1,1 vezes 10 mil? Eu tirei a flechinha daqui e passei a flechinha para cá. Tá? Por quê? Porque quando anda o tempo, o meu dinheiro rende. Ou quando eu ando o tempo, é cobrado juros. Até aqui, galera, tudo bem? Beleza? Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou representar, tá,
por meio de vetorzinhos, o meu dinheiro na data que eu vou ter que pagar. Então, quando você vai representar uma situação como aquela, você tem como fazer a seguinte situação, tá? Então, representando o exercício 3, só representando, sem resolver. O 3, como um fluxo de pagamentos de entradas e saídas de dinheiro na linha do tempo. Como é que eu vou fazer ali? No exercício 3, qual era o problema? O problema é que eu tinha uma dívida, eu tinha feito uma compra de R$330. Esse era o valor na data zero. E eu combinei fazer 2 pagamentos. Dois pagamentos de X reais nas datas 0 e 1. Então, a minha linha do tempo, ela tem essa característica, tá? Eixo X, essa é a minha linha do tempo. E eu contratei, tá? O seguinte, entre aspas, empréstimo. Eu prometi para o banco, ele me deu, entrou no meu bolso. Tá? Quando eu falo banco, é para instituição. Pode ser banco, pode ser loja. Ele me deu nada, né? Me emprestou 330. Então, entraram 330 no meu bolso e eu me comprometi a pagar X aqui e depois, na data 1, X de novo. Sendo que a taxa de correção do dinheiro é de 20% ao período, ao mês, né? Então, eu representando o meu problema, eu tenho esta situação. E aí, a grande sacada, não faz sentido você pegar esse X e somar com esse. Porque como eles estão em tempos diferentes, não faz sentido a simples soma. Para a gente poder fazer uma resultante nula, que é pagar a dívida, tem que estar todos os vetores do mesmo ponto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esta figura e transladar tudo para o mesmo período. Então, eu vou levar para o futuro. Tá? Eita! Esse verdinho já está aqui, na data 1. Eixo, linha do tempo. E aqui vem a grande sacada. Esse vetorzinho vermelho, ele vai ser tirado da data 0 e colocado na data 1. Então, ele vai passar para cá. Só que agora,
ele tem que ser corrigido pela inflação, ou pela porcentagem, que é de 20%. Só que tudo é corrigido por 20%. Então, esse vetorzinho verde, deixa eu até trocar de cor. Eu vou trocar de cor aqui. Deixa eu trocar de cor aqui. Para a gente não fazer besteira. Vamos deixar laranjinha e aqui X. Eu vou trazer esse laranjinha para a data 1 também. Então, ele agora na data 1, ele passou a ser 1,2, opa, 1,2x. E eu só posso comparar vetores que estão na mesma data. Portanto, agora eu posso dizer que os valores que eu pago, somados, têm que ser iguais ao valor que eu estou aqui devendo. E, portanto, eu tenho a equação 1,2 vezes 330 igual a x mais 1,2x. E aí eu direto resolvo o exercício. Tá? Fazendo essa conta, o x vai dar os 180 direto que eu queria. Aliás, acho que é até legal mostrar para vocês que essa conta, tem gente que fica às vezes se perguntando por que eu faço de determinada maneira as coisas. Tá? Então, marca bem essa equação. Marca bem essa equação. Eu vou voltar 2 telas para baixo. Vocês vão se assustar. É essa mesma equação aqui, ó. Tá? Essa equação é exatamente aquela de 2 telas para frente. Qual a vantagem, apesar de num primeiro momento parecer mais difícil, de fazer? Eu não tive que fazer análise nenhuma. Imagina que eu tivesse 3 ou 4 ou 5 parcelas, seria do mesmo jeito. Tá? Então, vamos lá. Primeiro dúvidas e depois eu vou colocar mais 1 ou 2 exemplos usando essa ideia. Então, vamos lá, gente. Me falem. Nenhuma dúvida? Tá? Então, eu vou colocar um problema parecido com uma questão do Enem. Tá? Parecido com uma questão do Enem que ninguém acertou quando caiu. Quer dizer, ninguém é um exagero, mas ali. Então, um problema aqui. Tá? Pedro, só para ter contexto, tem Pedrinho. Combinou pagar um valor de R$600 em, sei lá, 30 de junho de 2020. Tá? Mas ele pretende pagar essa dívida em 30 de abril de 2020. Tá? Se a taxa de juros combinada foi de 5% ao mês, qual seria
o desconto referente aos juros tá? Então, isso aqui é um problema que quando caiu no Enem, a única coisa que ele não perguntou o desconto. Eu já estou fazendo uma pergunta mais chata, tá? Ele perguntou qual seria o valor para pagar hoje, se fossem descontados os juros, que é a mesma coisa, tá? Depois nós vamos ver que é quase a mesma coisa. Um exercício como esse, o cara se enrola. Olha como eu vou fazer, tá? Eu vou calmamente lá, vou desenhar a minha linha do tempo. Vou desenhar minha linha do tempo. Tá? Eu vou tomar como data zero, tá? O valor, a data de a data de 30/4/2020, que é quando eu quero pagar. E eu vou tomar como data 1, data 2, março, abril, maio, junho, data 2, 30/6. Se vocês repararem, gente, eu automaticamente já fiz uma outra coisa. Eu adotei uma escala. Qual é a minha escala? A minha escala é mensal. Tá? Eu combinei fazer um pagamento aqui de R$600. Tá? A taxa de juros contratada é de 5%. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse vetorzinho e trazer para cá. Vamos ver se vocês entendem a ideia, tá? Porque isso é uma novidade. Voltando aqui na minha linha do tempo, quando eu fui para o futuro, eu multipliquei pelo fator de correção. Se eu quero trazer para o passado, eu devo usar a operação inversa. A operação inversa de multiplicar é dividir. E, portanto, olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer esse vetorzinho laranja aqui para a data zero. Como é que vai ficar? Aqui, eixo da linha do tempo. Tá? Data 0, data 1, data 2. Eu vou tirar o vetorzinho daqui e vou trazer o vetorzinho para cá. Quando eu trago o vetorzinho para cá, ele não vale mais 600. Ele vale 600 dividido por 1,05 ao quadrado. Por que eu fiz ao quadrado? Porque a cada período tem um juros. 2 juros eleva ao quadrado o fator de correção. Assim, o desconto pedido deve ser de 600 menos o valor que eu quero pagar à vista. Se eu fizer essa conta, deixa eu fazer essa conta aqui para vocês. 600 menos, abre parênteses, 600 dividido por 1,05 ao quadrado. Fecha. Dá um desconto de R$ 55,78. Vamos lá, me ajuda. Tudo bem trazer para o presente ou levar para o passado, trazer para o passado ou levar para o futuro, gente? É só você usar a seguinte convenção. Trazer para voltar no tempo é dividir pelo fator de correção, adiantar no tempo é multiplicar pelo fator de correção. Só isso. Vamos lá, dúvidas? Não? Quer ver mais um exemplo para a gente fazer? Vamos fazer mais um exemplo, gente.
Tá? Mais um exemplo. Marcos irá pagar. Vamos pegar aqui, sei lá, R$1.000 em 4 parcelas iguais, sendo uma no ato e as demais a cada mês. Tá? Qual será o valor da parcela para uma taxa de juros de, sei lá, 8% ao mês? Esse aqui só dá para fazer com calculadora, tá? Se eu pedisse isso na prova, era para você me xingar até, sei lá, até o início dos tempos. Bom, como é que você vai fazer a conta disso? Se você for ficar fazendo daquele jeito de deve, paga, vai para casa, deve, paga, vai para casa, você vai ficar até 2050 fazendo essa conta. Como é que você vai fazer? Passo número 1. Você representa a situação por meio de um fluxo de pagamento na linha do tempo. Então, agora, teremos 4 pagamentos. Bom, começa que a minha dívida é de R$1.000. Eu estou colocando flechinha para cima, dívida, porque eu estou olhando da ótica do consumidor, tá? Eu sou o consumidor, flechinha para cima significa que entrou dinheiro no meu bolso. Flechinha para baixo quer dizer que vai sair dinheiro do meu bolso. Tá? Se você quiser pensar do ponto de vista da empresa, as flechinhas elas só são invertidas em sentido. E eu estou usando a palavra flechinha porque, na verdade, a gente em matemática a gente usa o termo vetor, mas não é bem um vetor isso. Tá? Então isso aqui é só um esquema de flechinhas, não é exatamente um vetor. Na data zero, vão entrar R$1.000 no meu bolso. E aí, nas datas 0, 1, 2 e 3, vai sair dinheiro do meu bolso. 2 e 3. Então, aqui na data 1 vai sair uma quantia X. Na data 2 vai sair uma quantia X. E na data 3 vai sair uma quantia X. Ah, e na data 0 também vai sair uma quantia X. Em cada uma dessas datas sai uma determinada quantia. Tá? Sendo que o juro contratado é de 8%. Tá? Então, o meu fluxo de pagamento é esse. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar tudo para o futuro ou trazer tudo para o presente? Eu vou levar tudo para o futuro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todas essas flechinhas e trazer todas essas flechinhas para a data 3. Dá um pouquinho de trabalho, mas você vai ver que é uma linha só. Eixo X. Eu olho para um eixo horizontal e já penso em eixo X. Isso aqui é o eixo da linha do tempo. Linha do tempo. Tá? Então, eu tenho a data 0, a data 1, a data 2 e a data 3. Aqui vai ficar uma bagunça a hora que eu fizer tudo.
Então, vamos levar o dinheiro para a data 3 primeiro, o dinheiro da entrada. Isso aqui vai ser 1.000 vezes 1,08 ao cubo, juros compostos. Aí, eu vou pegar cada uma das flechinhas. Então, a flechinha roxa vai ser x vezes 1,08 ao cubo também. A flechinha vermelha vai ser o x vezes 1,08 ao quadrado. A flechinha verde, ela vai ser x vezes 1,08. E por último, a flechinha azul clara continua sendo x. Agora, eu coloquei todos os vetores no mesmo instante de tempo. E se eles estão todos no mesmo instante de tempo, basta fazer a equação. Qual vai ser a equação? 1.000 vezes 1,08 elevado ao cubo igual a x vezes 1,08 ao cubo mais x vezes 1,08 ao quadrado mais x vezes 1,08 mais x. Tá? Portanto, 1.000 vezes 1,08 ao cubo vai ser x que multiplica 1,08 ao cubo mais 1,08 ao quadrado mais 1,08 mais 1. Para as pessoas que têm coração mais forte. Quem não tem coração forte, agora finge que você não me ouviu. Galera, isso aqui é a soma de uma PG. Isso aqui é a soma de uma PG. Uma PG que o primeiro termo é x e a razão é 1,08. Então, isso aqui podia virar uma PG facinho, facinho. Cuidado com isso. Fazendo essa conta, tá? Agora a calculadora vergonhosamente, hein, gente? Vou usar a calculadora aqui. 1.000 vezes 1,08 ao cubo dividido, abre, 1,08 ao cubo mais 1,08 ao quadrado mais 1,08 mais 1. Fecha parênteses. Tá? O valor daria 279,55. Tá? Lógico, tá? Deixa eu até escrever isso, porque às vezes o cara está anotando, ele fala assim, como é que esse índio chegou daqui para cá? Com calculadora. Tá? No dia da prova é impossível fazer um exercício desse tamanho no vestibular. Ele vai fazer com 2 parcelas, com 3 parcelas, se ele quiser detonar o cara. Tá? Vamos lá, dúvidas? Deixa eu aqui fechar isso. E aí, gente? Gente, vocês estão vivos? Sim. Ah, depende da concepção de vida. Depende. Depende. Porque eu bati em vocês hoje, hein? Tá? Eu estou falando porque isso aqui é uma técnica bem sofisticada. Depois eu vou até separar uma leitura complementar aqui para vocês olharem. Puxa, eu não tenho a versão do meu livro online. Se eu tivesse, eu tinha... Eu estou olhando aqui, eu tenho isso aqui escrito no meu livro. Mas eu acho uma leitura complementar para vocês verem como é que faz esse dinheiro ir para frente e para trás. Tá? Deixa eu ver se eu tenho. Espera aí. Eu não sei se está bonitinho, esse é o ponto.
Não. Professor, Fala. o que eu achei que ficou um pouco confuso para mim foi elevar o expoente, tipo, os juros, que era 1,08 ao cubo, ao quadrado, sabe? Ah, entendi. Isso aqui, vamos lá. Acho ótima a tua pergunta. Porque para um mês, todo mundo vai bem. O problema é quando passa de um mês. O que que eu Então, fiz? um mês é fácil, que Um mês é fácil. Por isso a aula passada dos juros compostos. Quando você aumenta um mês, você multiplica pelo fator de correção, não é isso? Quando rende 2 meses, como é que a gente faz o aumento para 2 meses? A gente não fazia a porcentagem ao quadrado? Sim. Então, é a mesma coisa. Então, esquece isso um pouquinho e vou te abrir uma outra página aqui. Aqui, ó, tá? Eu tenho uma mercadoria que custa 1.000. Eu depositei um dinheiro que custa 1.000, tá? Então, eu tenho R$1.000, tá? E o banco vai me pagar 8% ao mês. Belo banco, tá? Acho que não existe nenhum que faça isso. Aliás, acho não, tenho certeza, tá? Quanto eu terei, lógico, se eu não sacar, daqui a 3 meses. Como é que a gente faz a conta? Tá? Eu hoje tenho 1.000. Daqui a um mês, eu vou ter 1.000 vezes 1,08. Concorda comigo? Sim. Ótimo. Daqui a 2 meses, eu vou dar um aumento de 1,08. Mas eu vou dar, 1,08. Mas eu vou dar um aumento de 1,08 em quem? Neste 1.000 ou neste aqui? Eu acho que no 1,08 mesmo. Exatamente. Então vai ficar 1.000 vezes 1,08 vezes 1,08. Concorda comigo? Sim. Ou seja, 1.000 vezes 1,08 elevado ao quadrado. Concorda comigo? Sim. 3 meses vai ser 1.000 vezes 1,08 ao cubo. Então eu vou só multiplicando o fator de correção. Rosso, mas eu não estou vendo isso com a linha do tempo. Vamos ver? Na linha do tempo fica meio implícito, né? É igual, é mais fácil até. Você tem os 1.000 aqui, na data zero, certo? Quando você tira essa flechinha da data zero e passa para a data 1, esta passagem é que faz a gente multiplicar para 1,08. Partindo da data zero e andando 2, então agora eu estou andando 2, vira 1.000 vezes 1,08 ao quadrado. Para 3, 1,08 ao cubo. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa, você entendeu? É andar com o vetorzinho. E andar com o vetorzinho é muito mais fácil. É mesmo. É muito mais fácil, porque aí, olha só para o problema. Olha como ele fica mais fácil. Olha só como é que fica mais fácil. Repara isso aqui. Olha só. Eu peguei o vetorzinho laranja e eu só conto. Andei 1, 2, 3. Bom, então eleva ao cubo. Aqui, o vetorzinho roxo. Ele andou 1, 2, 3. Então 1,08 ao cubo. O vetorzinho vermelho andou 1, 2, 1,08 ao quadrado. O vetorzinho verde
Andou 1,08 a primeira. O vetorzinho Professor, azul andou, mas então não mexe nele. eu poderia usar a linha do tempo com desconto também? Aham. A única coisa é que com o desconto, quando você for trazer, tá? Toda vez que você trazer para o presente, toda vez que você levar para o futuro, você multiplica pelo fator de correção. Toda vez que você trouxer para presente, você divide pelo fator de correção, que é a operação inversa. Ah, e divide, entendi agora. Isso. Aliás, isso tem caído direto em FUVEST e Enem. Todo ano tem tido uma questãozinha como essa, ou de levar para o futuro, ou de fazer. Não é subtrair, tá? É multiplicar ou dividir, sempre, os juros. Certo, Tá? obrigada, professor. Nada, peraí, deixa eu só ver o que no chat tem alguma coisa. Tá, deixa eu ver o que tem no chat. Tá? Professor, o senhor poderia colocar de novo o exercício 5 da FUVEST? Sim, sim, vamos lá. Tá? Exercício 5 da FUVEST. 5 da FUVEST. E qual é o 5 da FUVEST? É esse aqui? Deixa eu só ver. É esse aqui. Coloquei. Qual é a ação que eu tenho que fazer? Ah, peraí. Explicar de novo. Beleza. Tá, joia. Explicar de novo. Era isso que eu estava tentando entender. Eu coloquei aqui, eu não sabia se era para tirar foto, se era para explicar de novo, o que era para fazer. Então é o seguinte, eu tenho um preço de um carro que lá fora do país custa ser unidades monetárias, tá? E aqui, o Brasil, ele vem aqui e cobra um imposto de importação de 30%. Então, qual é o custo hoje? Quando eu aplico 30% sobre o preço do carro lá, dá 19.500. Aí ele falou o seguinte, se eu mudo o imposto de 30% para 60%, como é que muda o preço do carro? Ele muda da seguinte maneira, eu preciso determinar o preço do carro sem imposto, para depois aplicar o imposto de 60%. Então, qual era a situação antes? Eu pegava o carro, aplicava 30% de imposto e dava 19.500. Com isso, eu passava dividindo e chegava à conclusão do preço do carro aqui. Inclusive, esse valor, 19.500, se eu não me engano, é 15 mil. Tá? Isso aqui daqui, então o carro custava 15 mil. Tá? Então, sei lá, pensa em dólares. O carro custava 15 mil dólares, tá? Ele custa 15 mil dólares lá fora do país. Aqui no Brasil, ele custa 19.500 dólares, porque o Brasil põe uma alíquota de 30%. Aí o Brasil resolveu ser mais protecionista. Ele tirou 30% e passou a ser 60%. Eu tenho que descobrir qual era o preço, que era 15 mil dólares, e agora aplico 60%. Então agora o carro que antes custava 19.500 no Brasil, com essa medida protecionista, passou a custar 24 mil. Por que eu falo medida protecionista? Vamos pensar um pouquinho em economia, tá? Porque se você encarece os produtos importados, tudo se passa como se os produtos nacionais fossem agora mais vantajosos que os importados. Então você incentiva o consumo dos produtos nacionais, não dos produtos importados, e isso é chamado protecionismo. Você está protegendo a sua indústria. Deixa eu ver. Tá? Aí aqui. Mas por esse caso não ficaria 19.500 sobre 1,3? Deixa eu ver. Não, entendi. Prof, é porque ela tá pensando que tá cortando. Ela não tá, eu não estou cortando, eu estou só substituindo. Ó. Esse C já é o 19.500 sobre 1,3. É uma substituição. Talvez mudar a setinha de igual, prof? Colocar, tipo, Não não muda sei. nada. Não, ela entendeu. Não muda nada. Acho que não muda nada. Ela não tinha percebido que eu tinha substituído, que eu não tinha feito uma operação matemática. Entendeu? É isso. Beleza, tá ótimo, gente. Tá? Gente, já são 8h20, tá?
foi o que eu falei para vocês. Eu sempre tenho a sensação que a aula, que o tempo que eu passo com vocês é muito rápido, tá? Então, chega hoje, tá? Depois a gente põe aqueles... eu ponho as respostas daqueles exercícios ao longo da semana para vocês, da outra aula, mas eu queria falar isso aqui de financiamento com vocês. Semana que vem, eu não sei se tem aula, se eu não me engano, pelo calendário tem uma mudança aí, mas vocês têm prova aí sexta-feira. O Rubão botou prova no dia do trabalho, velho. Tá? Sacanagem. Mas tudo bem. E aí ele vai dar uma folguinha para vocês em uns 2, 3 dias, né? Pelo que eu entendi. Tudo bem, a gente vai passear, tal, a gente vai até o quarto, até a cozinha, esse tipo de coisa. Beleza? Tá? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Deixa eu voltar aqui para a tela para dizer tchau aqui para vocês. Cadê? Eu quero stop sharing. Ah, pronto. Tá? Então, obrigado pela presença, gente. Boa semana para vocês aí. Tá? Já vou postar, terminando isso aqui, já vou postar para o Rubão, para ele disponibilizar as anotações. Tá ok? Obrigado, pessoal. Boa semaninha aí. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa Obrigada. semana e bom final de semana. Obrigado. Boa semana. Boa semana para vocês.